Eu trouxe aqui a frase do Cazuza, né? O nosso amor a gente inventa, porque a junção entre duas pessoas muitas vezes vai passar por uma idealização de uma relação. Nós buscamos pessoas que de alguma forma se adequam dentro do script que nós já temos prontos. Então o relacionamento, o ideal de amor romântico, né, que é o tema que eu estou tratando aqui nesse momento, ele não deixa de ser um ato de imaginação. Ele tem uma coisa meio lúdica e até mesmo infantil na concepção. É como se eu buscasse uma estratégia de suprir necessidades, que nós vamos dialogar um pouco mais sobre isso ao longo da palestra, mas eu entendo o outro como um vetor para saciar as minhas necessidades, assim como a gente via, como pudemos experimentar na mãe, um vetor para saciar as nossas necessidades. Uma outra coisa também que fica muito vigente dentro desse tema é a ideia da alma gêmea, de que nós vamos ter alguém que seja feito especialmente para mim, ou de que a minha alma foi dividida, as duas partes da laranja, dois amantes, dois irmãos, né? Que a alma foi dividida e que nós temos como uma função maior buscar encontrar alguém que seja complementar as minhas necessidades. Beleza. Manter essa ideia, que não é uma ideia de hoje, né, gente? Isso aí não foi Fábio Júnior que criou, isso aí Platão já defendia, mas pensar que muitas vezes nós usamos esse argumento para criar uma transferência para o outro, pegar aquilo que é da nossa atribuição e colocar na conta do outro, em vez de ter no complementar uma inspiração para que eu possa me desenvolver. E isso vai gerar sempre um vínculo simbiótico, um vínculo de dependência plena. É o que nós chamamos de apego. É depender daquilo para poder sobreviver. É eu entender que sem aquilo a minha vida vai ficar muito ruim, muito difícil e que eu tenho que fazer o que for necessário para a manutenção daquela relação. Quando nós pensamos no você nasceu para mim, que é esse ideal de eu encontrar a pessoa que se adequa justamente às minhas necessidades, nós vamos ter um questionamento pertinente, né? Ou nós somos pessoas muito especiais, incríveis, que assim, o cosmos, Deus, a criação gerou um ser exatamente perfeito para as minhas necessidades, ou então eu sou um desgraçado, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de capacidade de desenvolvimento e aí eu preciso de uma outra pessoa para poder me chamar e ver quem eu sou de fato. Então, tentar encontrar um meio termo entre essas duas histórias é algo que é um dever de todos nós, apesar de a gente se esquivar bastante desse dever. A tendência natural, e aí assim, não é... O conhecimento ajuda um pouco, mas não nos livra, falo particularmente, desses ideais também, dessas buscas que fazemos, até porque existe um mecanismo de projeção no inconsciente, de eu projetar sobre o outro atributos, possibilidades, que seriam minhas de fato, né? Mas que como elas estão longe do acesso da consciência, elas estão lá guardadinhas no inconsciente, eu não consigo enxergar direito em mim e eu vou buscar no outro para tentar de alguma forma me lembrar, me vincular a esse aspecto. Toda essa dinâmica, ela vai criar, ela nos chama, ela nos inspira a criar um mito próprio para as nossas relações. É como se eu pudesse construir uma história que está acima, que influencia, que determina quem eu sou. E tudo isso se dá porque nós precisamos escapar a uma das coisas que mais tememos dentro da nossa história, é o desamparo. A gente teme muito a ideia de não termos com quem contar, de não termos aquelas pessoas, aquelas situações que nos deem um lastro viável para que eu possa
me sentir minimamente seguro. A ideia de uma solidão suficiente é um grande desafio para todos nós, de entendermos que nós podemos estar sós e, ao mesmo tempo, bem acompanhados. Né? De que eu não consigo viver a solidão aponta para questões que são questões mais profundas e que elas vão mostrar uma dificuldade dentro da nossa maturidade, do nosso amadurecimento. Quando eu projeto sobre o outro muitas expectativas, eu estou comprando um problema para mim. Porque o outro, primeiro, o outro vai ser sempre o outro. Né? Eu não posso esperar que ele esteja plenamente disponível, que ele seja suficiente para toda a minha demanda. Então, pensarmos que as limitações do outro é justamente no momento que elas surgem que a relação ela começa a se complicar um pouco, para não dizer complicamente. Né? Quando a gente entende que o outro ele não vai ser suficiente para lidar com todo o meu buraco, com toda a minha falta, é que nós começamos a entender que aquela relação ela tem problemas, que ela é difícil de ser conduzida, mas é justamente nesse momento em que o nosso chamado de autoconhecimento desponta. Por perceber o problema da relação, não estou defendendo que devemos viver como cães e gatos dentro de casa, não é isso. Mas é entender que toda vez que surge uma problemática dentro da relação, é quando eu tenho a oportunidade de olhar para aspectos meus que até então estavam incompreendidos. E aí, muitas vezes esse é o momento em que a traição vai ser suscitada.